Viva! Hoje vamos ver, depois de termos dado já noções sobre o limite, nomeadamente uma noção através de animação do comportamento do gráfico e mais tarde definirmos o que são eh, limites laterais, esquerdo e direito, e qual eram as condições necessárias e suficientes para existir limite. Hoje vamos, uma vez que já temos essas noções, ver como deve ser a abordagem na análise de um limite. Portanto, na análise de um limite, podemos ter a abordagem visual, portanto, se tivermos o gráfico, eh, por exemplo, neste aqui, que é um gráfico em que a função está definida para valores de x menores ou igual a 2 e o seu valor é constante igual a 1, está definida também no ponto x é igual a 2 e para x maior que 2 o seu valor é constante igual a menos 2. Portanto, temos aqui que o limite lateral esquerdo, isto é, o limite para que tenda a função quando valores de x tendem para o valor 2 é 1 e que o limite quando x tende para 2 por valores superiores a 1 é menos 2. Portanto, como vimos no segundo clipe de vídeo, tendo uma função limites laterais diferentes, a função não é o limite da função quando x tende, por exemplo, para este ponto aqui, não existe. Portanto, o limite de f de x quando x tende para 2 não existe. Da mesma forma, olhando aqui para esta função, para o gráfico desta função, é uma função f de x igual à divisão entre x e raiz de x mais 1 menos 1. Temos aqui o gráfico da função. Olhando ali para a função, como temos um denominador e o denominador não pode ser igual a zero, rapidamente vemos que no ponto x é igual a zero, ficamos com raiz de 1 menos 1, portanto dá zero, e em cima também teríamos zero, portanto isto seria igual a zero sobre zero. Como sabem, é um sinal de indeterminação. Portanto, o valor x é igual a zero não pertence à função. No entanto, visualmente, esta função, quando o x quer do lado direito, portanto, para valores superiores a zero, quer para valores inferiores a zero, vemos que tende para 2, para y é igual a 2, tudo levando a crer que realmente esta função tem limite, apesar de não estar definida na abscissa em que queremos calcular o limite. Desde há muito tempo, portanto, a abordagem visual, podemos acrescentar uma abordagem numérica utilizando tabelas. Isto pode ser feito, eu fiz isto naquela calculadora, aquele programa de uma calculadora algébrica, mas isto pode ser feito no Excel. E, portanto, temos aqui, nesta calculadora algébrica, quando um valor não está definido,
por exemplo, aqui para x é igual a zero, aparece ali o ponto de interrogação, quer, quer o programa dizer que portanto, a função não está definida para este valor, porque para este valor, quer o numerador, quer o denominador daquela divisão que define a função, são os dois zeros. Mas se para valores superiores e para valores inferiores colocarmos aqui valores para x, portanto, e formos diminuindo o valor desses números, quer dizer, estamos a dizer que temos aqui valores de x e os vamos aproximando pela direita, portanto, são valores superiores do valor onde estamos a calcular o limite. Vemos que, à medida que o valor é cada vez menor, o f de x vai se aproximando cada vez mais de 2. Se fizermos a mesma operação e raciocínio para valores inferiores a zero, também começamos aqui pelo menos 1 e vamos diminuindo cada vez portanto, diminuindo em termos de eixo ordenado, estamos a aumentar, mas quero eu dizer, aproximando pela esquerda, portanto, por valores inferiores, o valor de x, também estamos a ver que isto, já num valor muito próximo, o f de x é igual a 1.9995, portanto, também por este lado, ficamos com a ideia que esta função tende para 5. A utilização destas tabelas faz-se já há muito tempo e ajuda-nos a ter a certeza que não estamos a ser enganados pela nossa visão quando estamos a analisar só o gráfico visualmente. Temos agora aqui esta função e eu coloquei estes números sobre o gráfico da função e estamos a ver que eles aqui estão separados, mas quando tendem para zero, há aqui um monte de pontos. São pontos que cada vez mais se vão aproximando de zero. Portanto, esta função tem um limite e esse limite é 2, mas isto é de uma análise, não só vou mostrar aqui mais duas. Uma já tínhamos visto, aliás, que já tínhamos visto que não tem limite, os limites laterais são diferentes. Esta aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, também é uma função ramificada. Para valores menores que zero, tem aqui este ramo do gráfico. Para valores maiores que zero, tem aquele ramo ali que é linear, este aqui é cúbico. E estamos a ver que para calcularmos o limite lateral esquerdo, formos aproximando os valores de x para 2, vamos indo ter valores correspondentes que vão tendendo para 2 também, y é igual a 2, e se fizermos isto pelo lado direito, estes valores aqui correspondentes de f de x, desta vez vão tender para 3. Ora, como estamos aqui a ver que os limites laterais são diferentes, esta função não vai ter também limite. O limite da função não existe. Vamos agora aqui para uma função linear, portanto uma função das mais simples,
E temos aqui o gráfico de f de x, o f de x é igual ao meio de x mais 1, e fizemos aqui também, tivemos uma abordagem numérica através de uma tabela, portanto, em que fomos colocando valores superiores a 2 e diminuindo o valor de x cada vez mais próximo de 2, e vimos que realmente a ideia é total da tendência do limite para 2, inclusive neste caso o f de 2 é igual a 2, porque a função está definida no ponto x é igual a 2, e se fizermos a mesma coisa por valores inferiores a 2 pelo lado esquerdo, quer dizer, valores que se vão aproximando de 2, mas são menor que 2, também chegamos a valores muito próximos de 2. Tudo então indica que a função, o limite desta função, quando x tende para 2, é 2. Mas será que fazermos esta abordagem e ficarmos com a convicção que a função como tendo para 2 por valores inferiores e superiores realmente está provado que o limite é 2? Não. Portanto, para negarmos uma condição, é só necessário um exemplo para dizermos que não é verdade. Chama-se o contra-exemplo. Para provarmos que isto é verdade, que uma afirmação, que uma proposição é verdade, temos que demonstrar para todos os valores que isto é verdade. Isto consegue-se através de parâmetros, e já vimos isso atrás num clipe de vídeo sobre a definição formal. Vamos então aqui ver ali a função que consideramos atrás, e tínhamos o gráfico, portanto f de x é igual ao meio de x mais 1. Como viram também no outro vídeo, vamos fazer uma análise prévia, tendo em mente que queremos provar que para todo o epsilon maior que 0 existe um delta maior que 0, tal que o módulo de f de x menos L, menos o limite, é menor que epsilon, sempre que o módulo de x menos A é maior que 0 e menor que delta. Vamos então fazer essa demonstração. Portanto, substituímos ali o f de x pelo valor concreto, substituímos o L do limite pelo valor concreto, e como também já tínhamos feito num exemplo que vimos atrás, vamos começar por esta parte da proposição para chegarmos a uma posição em que possamos arbitrar um valor de delta relacionado com epsilon, e então com esse valor vamos fazer a demonstração. Portanto, vamos fazer isto que é para perceberem melhor. Portanto, aqui assim, isto aqui relembrando o que queremos demonstrar, e agora aqui fazendo as operações. Portanto, nós tínhamos ali aquela função geral, agora mais 1 menos 2 fica menos 1, fica ao meio de x menos 1 menor que epsilon, 1 são 2 meios, o módulo de 1 meio de x menos 2 meios é menor que epsilon. Agora pomos 1 meio em evidência, fica 1 meio de x menos 2 menor que epsilon, portanto o módulo de 1 meio de x menos 2. Agora vamos passar 1 meio para fora, 1 meio é um valor positivo, portanto não desvirtua a desigualdade. Vamos agora
Vamos agora multiplicar o número, dividir o numerador, multiplicar, peço desculpa, um lado e o outro da desigualdade por 2 e ficamos com módulo de x menos 2 é menor que 2 epsilon. Como chegamos a esta desigualdade aqui e já temos esta da definição, portanto, o módulo de x menos 2 tem que ser simultaneamente menor que delta e menor que 2 epsilon. Vamos então definir epsilon igual a delta igual a 2 epsilon e a partir daqui, arbitrando este valor conscientemente, porque fizemos aqui esta análise prévia, vamos fazer a demonstração. Portanto, aqui repeti, portanto, o que temos que demonstrar. Aqui, então, arbitramos que o delta é igual a 2 epsilon. Aqui, o que temos que demonstrar com a substituição por este caso concreto, portanto, f de x, o limite, e vamos então partir para a prova, para a demonstração, e começamos por... Portanto, fazemos isso sempre deste lado da proposição e vamos substituir então o delta por 2 epsilon. Aqui dividimos ambos os lados da desigualdade por 2, passamos um meio para o interior do módulo e fizemos estas contas aqui internas de maneira a ter aqui a equação completa que define o f de x, portanto, 1 meio de x mais 1 e ali o valor do limite. Portanto, está demonstrado que, partindo com aquele delta igual a 2 epsilon, o módulo de f de x menos L é menor que epsilon, logo está provado. O que queríamos provar, que era que o limite quando x tende para 2 desta função é 2. Portanto, a maneira rigorosa e única de se fazer a demonstração da existência e valor de um limite é através desta forma precisa. Podemos ter uma ideia se a função tem o limite ou não, mas demonstrar que tem é como viram agora. Vou só aqui colocar isto até a propósito de se fazerem as tabelas e de não fazermos só uma análise visual. Há funções, pronto, que são especialmente diferentes, não sei se são complicadas, mas por exemplo, se estiverem aqui a ver esta função h de x igual a seno de 1 sobre x, se calhar não estão à espera que o gráfico desta função seja este aqui. Portanto, aquilo ali é um círculo trigonométrico, para já não vamos ligar aquilo, mas esta função que está ali representada algebricamente tem como gráfico isto aqui assim. Portanto, estamos a ver ali à esquerda menos π sobre 2
e ali π sobre 2, e estamos agora a ver que à medida que portanto, neste caso é o ângulo, é este ângulo aqui entre este y é igual a zero, portanto este lado aqui, e depois os alfas do círculo trigonométrico, e estamos a ver que à medida que o x, neste caso x ou alfa, tende para zero, a função vai, estou ali a pôr agora 1 e menos 1, isto realmente aqui, a função varia entre 1 e menos 1, e varia de uma forma, eu quando andava a estudar na faculdade chamávamos esta função, dizíamos que ela era esquizofrénica, e realmente é um bocado esse o caso. Portanto, se analisarmos isto assim de mais perto, portanto, nós vemos que a função varia entre 1 e menos 1, e vamos ver ali por que razão é que isto acontece. Portanto, temos ali que quando partimos de um ângulo zero e vamos a π sobre 2, em π sobre 2 sabemos que o seno é 1, e sabemos que partindo dali e aqui é π, temos mais π sobre 2, portanto, em 3 meios de π sobre 2, o seno de uma função x é menos 1. Portanto, nós aqui, se virmos que o h de x é igual a 1 sobre x, vamos querer ver o que é que acontece quando o valor da função, o seu y, é 1. E estamos a ver que o y é 1 quando o 1 sobre x é igual ou a π sobre 2 ou a π sobre 2 mais k 2π, em que k é um número inteiro igual a 0, maior ou igual a 0. Portanto, se tivermos ali, vamos então ver, por exemplo, o que é que acontecia para se o k fosse igual a 0, tudo isto era 0, e o x era igual a... o x era igual a 2 sobre π. Portanto, nós substituindo na função 2 sobre π, como é 1 sobre 2 sobre π, ficaríamos com π sobre 2. E o seno, então, de π sobre 2 seria igual a 1. Portanto, dando mais uma volta, portanto, quando o k é igual a 1, temos π sobre 2 mais 2π, que é a mesma coisa que mais 4π sobre 2, que é a mesma coisa que 5π. Portanto, e ficaríamos então com o 1 sobre x, ficaríamos com 1 sobre x é igual a 5π sobre 2, e isto seria igual a menos 1. Se 1 sobre x seria igual a 5π sobre 2, naturalmente que o x, o que íamos ali substituir, era igual a 2 sobre 5π. Portanto, a f de 2 sobre 5π é 1. Fazendo uma coisa absolutamente semelhante, desta vez começando em 3π sobre 2, em que sabemos que o seno é menos 1,
Portanto, 1 sobre x será o inverso disto e, portanto, o f de 2 sobre 3π é igual a menos 1. Está aqui a razão. Portanto, e se virmos aqui, começamos em 2 a dividir por π, o 1 seguinte será igual a 2 a dividir por 5π, portanto é um valor menor que aquele, e estamos a ver que num valor intermédio temos 2 sobre π, 2 sobre 5π, este valor 2 sobre 3π é um valor intermédio entre estes dois, quer dizer que no meio destes dois existe um x em que o f de x já não tende para 1, mas tende para menos 1. Portanto, será um caso em que isto anda acima e abaixo indefinidamente e a representação da função deixa de ser praticamente uma linha e ser um quadro vermelho. Pronto, queria-vos só chamar a atenção para que existem funções que, pronto, aqui realmente não há limite da função quando x tende para 0, nem sequer há limites parciais, não é? Porque a função num curto espaço de valores de x tende para cima para 1 e depois volta para baixo para menos 1. Portanto, esta função é uma função que em termos matemáticos não é bonita, mas que vos quis mostrar. Por hoje, então, é tudo e até à próxima.